Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu queria ler um texto e deixar para você ao seu coração. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e 11. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que sejam provados e vocês terão tribulação por 10 dias. Sejam fiéis até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Glória a Deus por isso. Preste atenção. Nós estamos num tempo, nos últimos dias, antes da volta de Cristo. Aquilo que foi profetizado, predito nas Escrituras, que ia acontecer ao longo da história, se cumpriu de forma fiel. Quem estudou a teologia bíblica sabe que nós estamos nos últimos dias. Sabe que vem se cumprindo aquilo que Deus nos deixou nas Escrituras. E nós estamos num tempo tão trabalhoso, tão complexo, e eu quero falar desse sinal da volta de Cristo também. A religião mais perseguida do mundo em toda a história sempre foi o cristianismo. Em o número de cristãos mortos desde a sua fundação, quando fundou ali, já teve Estevão sendo apedrejado, depois teve apóstolos, cristãos que eram arrastados por diversas pessoas. Ali no começo tinha até o apóstolo Paulo envolvido, né? E depois foi muitos cristãos mortos. Durante a Idade Média a gente teve ali situações de muita extrema perseguição. Os cristãos verdadeiros sempre foram perseguidos. Os cristãos que seguem a palavra de Deus, que amam a Deus e que aguardam pela volta de Cristo e que não obedecem qualquer outra autoridade acima de Deus, acima de Cristo, e colocam a palavra de Deus acima de tudo. Eu quero deixar claro para você a importância de você analisar e entender o tempo que nós estamos. Assim como teve perseguição em todo esse tempo, não é diferente agora. Contudo, devido a essa profecia desse sinal em específico da volta de Cristo, haverá um aumento significativo na perseguição aos cristãos. É o que está começando a acontecer. Já acontece no mundo todo perseguições na janela 1040, em diversos países, onde é proibido a pregação do Evangelho. Mas não é disso somente que eu quero falar. Eu quero trazer para você o avanço da perseguição aos cristãos. No século passado, na União Soviética, o regime socialista, e também na China comunista, houve muita perseguição aos cristãos e ainda existe perseguição na Coreia do Norte, na China, enfim, em diversos países. E esse regime foi um regime ateu, é um regime ateu. O Estado, ele não somente ele é laico, ele também é laicista, né? Ele propõe tornar as pessoas realmente ateu. Então ela ensina na escola que Deus não existe. Eles perseguem, torturam pessoas que são cristãs. Você pode ler diversos livros, documentários e também pegar as referências de pessoas que escaparam desse regime. É muito importante para você entender um pouco, né, um pouco só, de como funciona esses regimes, né? Contudo, a União Soviética, na época que terminou em 91 também, espalhou ali as suas ideologias por meio de professores universitários, enviando para os Estados Unidos. Nesse caso também já houve ali uma contaminação também com esse sistema anticristão. Acontece que hoje, através mesmo, passando vários anos ensinando isso para os universitários, para as pessoas, as universidades também foram tomadas com esse sistema. E, mais do que nunca, tem se levantado ateus que têm propagado o ódio aos cristãos. Embora os cristãos em si, protestantes principalmente, mas os cristãos de forma geral,
eles tenham a sua filosofia, o estilo de vida baseado na palavra, eles não vão matar, enfim, quem pensa diferente, tá? E infelizmente eles fazem isso. Na verdade é uma cruzada ateia e o neoateísmo, né? Eles na verdade o ateísmo foi uma das maiores causas de morte, a maior causa de morte de todos os tempos. Ele trucidou, matou diversas milhares e milhões de pessoas. China, União Soviética, enfim, esse sistema é um sistema ateu, né? É um sistema comunista ateu. E hoje no Ocidente aqui eles tentam fazer isso de forma descentralizada, colocando na cultura das pessoas um ódio aos cristãos. Jesus falou que a gente iria ser perseguido, Jesus falou que a gente iria ser, mas o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu conclamo você ao jejum, à oração, porque o quadro que eles pintam hoje, youtubers, tiktokers, pessoas que usam Instagram, enfim, eles criam o seu próprio canal, têm a sua própria audiência e destilam realmente ódio e ódio de morte mesmo contra os cristãos. Então, tem surgido pessoas nesse sentido, muita gente, para poder apoiar e realmente é um sistema ateu. A pergunta é o seguinte, é muito interessante. Por que o ateu tanto quer convencer as pessoas que são cristãs, enfim, contra que Deus não existe? Porque é de se entender que se um cristão quer converter um ateu ao cristianismo, é porque um céu existe, um inferno existe, a vida de pecado conduz ao inferno e ele quer mostrar Jesus para a salvação daquele perdido. Agora, se Deus não existe, por que converter um cristão? Não existe consequência do pecado, não existe inferno, não existe nada. A pessoa escolhe o que ela quiser ser e o cristão sendo cristão, o ateu sendo ateu não vai mudar nada. O cristão sendo cristão, o que vai mudar na vida do ateu? Mas a perseguição em especial desses grupos não é contra budistas, embora eles não acreditam que Buda existe. Não é contra os islâmicos, não é contra os hinduístas, não. É sempre contra os protestantes. É sempre contra, principalmente os cristãos e principalmente os protestantes. Por quê? Há uma luta espiritual e Satanás tenta usá-los. Por quê? Porque ele sabe quem é o Deus verdadeiro, ele sabe que ele tem pouco tempo para trabalhar até a volta de Cristo e é necessário que você esteja preparado para esse grande evento. E eu conclamo orações pelos jovens, pelas pessoas que são influenciadas por esse vômito que eles cospem. Eles não são muitas vezes doutores em arqueologia, mas eles falam coisas como se fossem doutores em todas as matérias, entendesse de tudo e tivesse conhecimento profundo da Bíblia, como se Jesus não existisse. Não, Jesus nunca existiu. As histórias bíblicas nunca existiram. Eles negam a própria história, inclusive tem historiadores que não são nem religiosos, nem inclusive de séculos atrás também, que relatam toda essa história. O livro que mais contém provas de sua existência, de suas falas, é a Bíblia, né? Em torno de 5.000 manuscritos, muito mais do que os outros livros e artefatos históricos de outros filósofos e pessoas que não sejam Jesus. Eu quero convidar você para essa batalha espiritual. Eles podem zombar, eles podem perseguir, mas eles não podem calar a voz de um adorador, ele não pode calar 2 joelhos no chão, e eu sei que Deus pode transformar pessoas. Eu conto com você. Levante, ore, jejum na madrugada, porque Deus chama você hoje para isso. Desperte o amor pelos cristãos, pelos irmãos e pelos perdidos.